Olá pessoal do Saúde em Evidência, estamos de volta. Estamos de volta agora com Saúde em Evidência 3.0. O que significa isso? Uma mudança total, né? Uma mudança completa em todos os parâmetros do Saúde em Evidência. Hoje a gente está aqui com 4 convidados, que não só são convidados, são também apresentadores, né? Os famosos o quê? Hosts, né? Hoje nós não temos co-hosts, são 4 hosts, né? Eu, Alex Eleutério, Rafa Aziz, Jeff Chandler e Flávio Abreu. Então, essa equipe toda veio para falar sobre saúde, pessoal. Falar sobre saúde de uma maneira diferente. Falar sobre saúde com autoridade, né? Todos nós temos formação na área, todos nós temos uma história na área. E a gente veio para ocupar um lugar que estava faltando ali no mercado, né? O Saúde e Evidência já está há um tempo, mas com essa pegada que vocês vão ver agora é um pouco diferente. Novos convidados, novas atrações, o site remodelado, né? Eu tenho aqui no celular aqui uma gama de convidados, né? De colunistas que vão ter pra gente aqui, vocês vão ver. Mas vamos falar um pouquinho mais do Saúde e Evidência, não é só eu falando não, né? Rafa, o que você tem a falar do novo Saúde e Evidência? Bom, a gente fez aquele início, né, do Saúde e Evidência, aquela luta nossa. Artesanal, né, Rafa? Artesanal, só com amor, praticamente, né? Jeff era bonito, era arrumadinho, Saúde e Evidência na época. Sempre, a beleza está realmente no esforço de quem faz. Nos olhos de quem vê. E era muito esforço, viu? Era muito esforço para fazer acontecer. E a gente contou muito com a ajuda dos nossos amigos, parceiros, para poder fazer essa primeira etapa do Saúde e Evidência. Temos orgulho, né? Muito orgulho da nossa história, e agora a gente está renovando a nossa cara, a nossa marca, trazendo convidados, assim, como sempre. Por mais dificuldade que a gente tinha, nossos convidados sempre foram elites. Elites nos assuntos que isso a gente tratava, né? Só convidados de primeiro. Então, exceto um que nós não vamos falar, né, Rafa? Deixa pra lá. Deixa na polêmica. Mas, então essa nossa cara nova, trazendo o que a gente já tinha de bom e agregando coisas novas para melhorar cada vez mais, né, Jeff? Com certeza. É um prazer estar aqui falando com todo mundo no Saúde e Evidência. Fui convidado para fazer parte dessa equipe, juntamente com Flávio, Alex, que já são conhecidos de longo tempo, e o Rafa também. E já participei de alguns no antigo Saúde e Evidência, e agora o Saúde e Evidência 3.0 chega aí para tentar modificar um pouco e levar informação de qualidade para todo mundo que busca e está tanto sedento de qualidade nesse mundo louco chamado internet. Falta muito, viu? Falta muito informação filtrada, principalmente na área da saúde. Sabe o que falta também? Informação sobre legalidade, né? Com certeza. O que a gente fez? Trouxe um dos maiores nomes dessa área. Aí não, um dos maiores. Ainda não. Se tudo der certo. Nossa opinião que conta. A gente acabou de falar que nós somos referência, claro. Então pronto, então tá bom. Mas é um prazer realmente. Eu quero agradecer o Alex, agradecer o Rafa e o Jeff, que me trouxe essa oportunidade. Eu vim, no ano passado, né, que eu vim como um convidado na época. E, cara, me apaixonei pelo projeto. Eu lembro, que a gente conversou bastante na época, como que vocês começaram, me contando como vocês começaram e como foi realmente vocês foram peitando o negócio, não teve jeito, né? Foi na cara e coragem. Na área da saúde tem que ser assim. Não teve jeito. E aí eu falei, eu vou tentar puxar uma sardinha pro Alex ali, ver se ele topa ele me aceitar como um co-host aqui, né? Então deu certo. E eu só tô aqui querendo agregar e ajudar vocês e trazer informações. Eu acho, Alex, eu inclusive gosto de fazer vídeos de internet também. Uma das coisas que eu percebi, cara, isso daqui é uma das melhores ferramentas que a gente tem para manter e passar informações e educação para a gente ajudar os futuros alunos. Eu não sou da área específica da saúde, né? Eu sou formado na área de direito, mas sou especialista em direito médico, trabalho com direito da saúde também, então atuo nessa área, e eu acho que isso daqui vai ser uma grande oportunidade que a gente tem aqui de passar informação e deixar alguma coisa para os futuros profissionais na área também, né? Eu acho que é isso. Vocês ficam ligados aí que o site nosso vai estar sendo atualizado, tá vindo muita novidade no nosso site, nas redes sociais também, Instagram, vai ter muita novidade, TikTok. Tem muita coisa pra chegar muita no TikTok. Coisa nova. Hoje não dá pra fazer nada sem TikTok, né? Não tem como. Esse nome é engraçado, né? TikTok parece nome de doença, né? Parece, Fulano né? pegou um TikTok. Mas tem tudo a ver com saúde e evidência. Dentro da saúde só pensa em doença. Mas até o TikTok deve se você vê alguém falando assim, eu estou com TikTok.
Aí você fala, TikTok deve ser algum... Tem vacina para TikTok? Dá dinheiro, mas esse nome tá sendo associado como doença hoje em dia, que é a questão do vício das pessoas, da questão da atenção ali presa no TikTok, tá trazendo uma parte da psicologia aí sendo estudando a rede social em formato TikTok e as outras demais aí, em caráter de doença psicológica e comportamental. Então tem tudo a ver. Falar em comportamento, o Dr. Flávio tem até um caso aí, um absurdo que aconteceu esses dias, né? Como que é? Explica pra gente aí. É polêmica, começar com polêmica. Tem que ser o primeiro com polêmica, né? Bom, é o seguinte, né? Aproveitando, entrando nesse áudio, porque eu fiquei abismado com um caso que eu queria até trazer pra vocês, que foi o seguinte. Pra quem não conhece, teve uma influência aí, tem uma influência que ela começou a estourar mesmo assim, talvez no começo do ano, que estava dizendo que ela estava com uma doença terminal, um câncer em estado terminal. E a partir daí foi até em podcasts e a gente tem vídeos de... Foi aquela que emocionou um podcast muito famoso? Sim. Fez o cara chorou, inclusive, tudo mais. E ele perguntou até assim, qual que é a sua mensagem para deixar no mundo, porque ela só tinha 6 meses de vida, né? E só que assim, foi passando o tempo e ela já era muito criticada, essa influência. Não sei se eu falo o nome dela, mas... Supostamente. Mas enfim, ela já era muito criticada. A gente não sabe até onde vai a história dela, mas ela já era muito criticada na época. E aí foi passando o tempo, ela tinha o sonho de casar, casou. Aí foi passando o tempo, ela do nada engravidou. E aí ela engravidou agora e o pessoal começou a falar, peraí, você não estava com câncer terminal, tinha 6 meses de vida, já passou 6 meses e agora você está grávida. E aí veio a própria médica dela, não sei se, inclusive é um assunto até interessante, né? A médica veio a público, a médica dela, e falou, olha gente, ela não está em estado terminal, ela na verdade está em tratamentos paliativos. Aí a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês da área de saúde, qual que é a diferença de um para o outro? Né? É isso que primeira coisa que a gente tem que entender. O que é, Alex? Fala para mim. Não, no meu parco conhecimento ali, a diferença ela é sutil. Né? A pessoa que está em tratamento paliativo, quando fala paliativo, ela não tem ali uma esperança, né? Está paliando aquela situação. Então a gente intui que ela está numa fase terminal. Porém, essa fase terminal ela pode ser estendida ou ela pode ser curta. Talvez seja esse o entendimento e seja isso que a médica quis dizer. Olha, ela está em tratamento paliativo, porém ela pode ainda ter um longo período de vida, né? E nesse circo todo da internet, o que as pessoas esperavam? Um grande finale dela ali, ter um final triste. E eu acho que teria o lado bom da coisa, que a gente teria que estar comemorando, né? Sim. Se ela está gerando uma vida, se ela está... E a questão ali jurídica, acho que tem que ver com as autoridades. Não, claro, isso aí a parte médica ali da coisa, eu acho que não foge muito não. Ou eu tô errado? Não, eu vi muita gente confundindo paliativo com alternativo, né? Teve essa confusão também na internet. Que o pessoal estava confundindo quando a médica falou que ela estava fazendo tratamento alternativo, que é outra questão já, que são... Às vezes esses tratamentos alternativos nem tem base científica, etc. E o pessoal estava achando que ela estava fazendo isso também. Então, esse assunto teve muita confusão, né? O negócio foi e aí muito longe esse negócio. Tanto é que foi necessário, eu digo que foi uma polêmica inclusive da médica, porque médica tem um dever de sigilo, certo? Ela pode quebrar esse dever de sigilo desde que bem conversado com o paciente, mas normalmente não é uma coisa que se faça. Veio a público falar. Vira a público a médica para falar, não, mas peraí. Mas e tem um detalhe também, em tese ela estaria com... E aqui eu concordo com você, a polêmica é tão absurda, o negócio é tão mórbido, que tem gente criticando porque ela não morreu. Aí você fala, pô, mas peraí, você tá criticando a menina porque ela não morreu? Esse é o entendimento que eu tive. Bizarro o negócio, é mórbido, né? Mas foi uma coisa que chamou muita atenção, deu muita polêmica por conta disso. E aí a médica teve que vir a público e falar assim, olha, peraí, ela não é terminal, ou seja, aqueles 6 meses, talvez, eu não sei se estou falando bobagem, vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem, mas aqueles 6 meses, então, talvez tenha sido uma previsão assodada na época, e agora ela passa a ser paliativa, ou seja, eventualmente ela vai sucumbir à doença dela. Mas a gente não sabe quando. E sabe quando a gente pode falar em anos? 2, 3, 4 anos, 5 anos? Seria isso essa diferença, então? É mais ou menos isso. Bem, eu acredito muito, Flávio, esse tipo de assunto, ele é, primeiro, educativo e informativo. Uma coisa que tem que ficar claro, o Alex está correto. O que seria o tratamento paliativo? É quando, dentro da medicina, a gente não tem nenhum tipo de tratamento que seja menos agressivo que a doença de base. Exemplo,
Uma pessoa ela pode ter um projétil de uma bala alojado em determinada parte do corpo que, para retirar a bala, o dano é tão maior, então muitas vezes se prefere que aquela bala fique alojada. Em alguns tipos de cânceres, né, o que ocorre? O tratamento ele pode ser tão agressivo que ele vai atenuar, ele não vai atenuar nenhum tipo de sintoma e ele vai fazer com que a vida do paciente seja abreviada. Então, se opta muitas vezes em tratamentos que não vão resolver o problema, vão paliar, ou seja, tirar os sintomas, como dor, mal-estar e assim por diante. Mas nesse caso em questão, vários influencers fizeram cortes, né, mostrando, muito estranho, ela fez quimioterapia, aparecia sem pelos na cabeça, cabeça raspada, mas ela mantinha as sobrancelhas. Então gerou-se uma polêmica muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas atiram pedras sem ter noção real. O fato é, sem ser um profissional, um médico assistente, alguém que de fato tem acesso ao prontuário da paciente, é muito difícil alguém falar alguma coisa. Quando se fala em expectativa na medicina, a gente não está falando de uma ciência exata. Então, muitas vezes nós temos, esse paciente tem uma expectativa de vida de 6 meses, mas esses 6 meses podem durar 1 ano, 2 ou até mais. A questão aí é ponderação e justamente ter acesso ao fato. Como a médica assistente veio a público dizer que ela é portadora de uma doença e que a doença está em um estágio de comum acordo com o paciente de tratamento paliativo, né, o desfecho, né, pelo que já foi noticiado, realmente é um desfecho muito triste. Agora, nada impede que um paciente, mesmo diante de uma doença terminal, possa gerar uma vida. Então, nos resta o quê? Aguardar e esperar o desfecho dessa celeuma que se criou dentro da internet. Né? Isso. Mas parece isso bem distante de casos de estelionato, né, doutor? Claro, eu acho que assim. As coisas que ela tá ganhando aí, etc. Chegaram a falar exatamente isso. Uma das coisas que estão falando assim, será que ela incorreu? Porque vou puxar um caso da memória da gente, que esse eu era mais novo, mas eu lembro. A grávida de Taubaté, quem lembra desse caso? Todo mundo conhece. Eu sou jovem há mais tempo, me lembro. Pois é, mas a grávida de Taubaté, ela foi acusada, inclusive, de estelionato, foi processada criminalmente por estelionato, porque descobriu-se que aquela barriga dela não era barriga de pano. Quantas? Era 8? 7, 8, alguma coisa 7, 8, assim. 7, enfim, 8. mas não era bem aquilo. E ela usou a dó das pessoas para angariar recursos. E aí entrou no crime de estelionato. No caso dela, eu acho que é bem distante. Uma coisa que eu ia até comentar, que eu ia perguntar, na verdade. Todo paciente, então, terminal está em tratamento paliativo? Não. Uma coisa indifere. Eu posso ter um paciente terminal em tratamento convencional, mas eu posso ter um paciente terminal que vai para o cuidado paliativo, ou seja, cessa-se a terapêutica no sentido de remissão de uma doença, no caso do câncer, ou da cura em outros tipos de doença. É o conceito de aceitação, né? A gente tem um outro exemplo, até vou falar mais filosófico até do que científico mesmo, o caso da Preta Gil, que ela está com câncer. E entrevistaram o pai dela e ele falou, eu vi a entrevista dele, que ela deveria ir em paz. Né? Para um pai falar isso é uma coisa muito dura, mas muito real, né? Porque assim, se chega um momento que não tem tratamento, ir embora em paz talvez seja o mais digno e o mais acolhedor no momento que a gente tem que assumir, né, a finitude, assumir as limitações. Eu acho que é isso que a medicina também sempre fez, mas começa a encarar, né? Porque também não deve ser fácil. Você, como médico, ter ali todo o poder na mão e falar assim, olha, cheguei no meu limite, não consigo mais fazer isso. Né? Eu acho que vai muito disso aí. Tá distante, então, a questão do estelionato, né? Não, eu acho que tá muito distante. Assim, talvez para ela encaixar no estelionato, ela teria que comprovar que ela não tá doente. E que ela não tá em estado terminal. Aí tá. Entendeu? Porque aí, assim, é o que o Jeff falou, inclusive. Falou, medicina não é a ciência, tá certo? Não é realmente, quer dizer, não é a ciência exata. Perdão. Não é a ciência exata. Desculpa, gente. Mas ela não é uma ciência exata. Então não tem como eu saber. A gente pode fazer uma cirurgia, a mesma cirurgia eu e o Jeff, e o corpo da gente vai reagir de forma diferente. A gente não tem como prever as coisas. Eu acho que se a gente fosse fazer todos os exames para fazer uma cirurgia necessária para você ir com 100% de segurança, ninguém operava. Porque você ia fazer exames infinitos. Na verdade,
verdade, todo procedimento médico está embutido aí um índice de risco. A grande questão que todo bom médico, todo bom hospital faz é otimizar a relação custo-benefício. Ou seja, se uma cirurgia para ser realizada ela tem um risco maior do que até o custo natural da doença, é melhor que a cirurgia não seja feita. Perfeito. Então, por isso que a gente tem o quê? Um tratamento paliativo. Não adianta operar. Dentro da minha área, a gente se depara isso muitas vezes. Um paciente, por exemplo, nonagenário. Eu tenho um paciente com 90 anos de idade que precisa operar do coração. Bom, a probabilidade dele morrer por consequências da cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, com muitos riscos, às vezes é maior do que o tratamento paliativo. Então, ou seja, esse paciente não vai ser operado, embora a cirurgia seja uma opção, devido à relação do próprio paciente com os riscos embutidos nesse procedimento. Nesse caso, eu acho que cabe uma reflexão justamente porque, como você disse, virou uma torcida. Não, mas ela tinha 6 meses, vamos marcar no tempo aqui, certinho. Então, ela ultrapassou... Cara, é um detalhe mórbido, mas mórbido, eu mórbido. trouxe a notícia, mas esse foi o meu pensamento. Pô, o pessoal tá batendo a menina porque a menina não morreu. Então, quando a gente fala de tratamentos e uma ciência não exata, né? Posso dar um exemplo naquilo que eu trabalho na oncologia. Existe um procedimento que é até interessante que as pessoas saibam que exista ele, chamado de HIPEC, que é uma quimioterapia hipertérmica peritoneal. Ela é muito utilizada para uma série de tumores em que os pacientes, se não fizerem essa terapia, a história natural da doença mostra que esse paciente tem pouquíssimo tempo de vida. Então, eu posso citar um caso do ex-presidente José Alencar, que tinha um câncer extremamente agressivo, né, em região abdominal. A expectativa de vida dele, quando diagnosticado, era de 6 meses. No entanto, ele foi submetido à quimioterapia convencional, à citorredução. Então, o que é a citorredução? A cirurgia propriamente dita, onde retirou todos os tumores abdominais e ele fez uma primeira sessão de HIPEC. Basicamente é uma quimioterapia... Direta. Oi? Direta. Então, mas só que ela tem uma grande vantagem. Eu consigo fazer uma quantidade de quimioterápico muito maior do que o corpo aguentaria, né? E sendo mais efetiva. Por quê? E sem os efeitos colaterais. Justamente porque ela não é feita de forma endovenosa. Então, basicamente, na cavidade abdominal, vai se circular, vai se perfundir com um quimioterápico para que as células resquiescentes, ou células que são tumorais, mas que não foram retiradas pela cirurgia propriamente dita, né, elas sejam destruídas, evitando o que a gente chama de recidiva, ou seja, o tumor retornar. Resultado disso, o Zé Alencar, que tinha uma expectativa de poucos meses, em torno de 6 meses quando teve o diagnóstico, passou por esse procedimento e teve mais 8 anos de vida. Então, justamente porque a gente não está trabalhando com a ciência exatamente exata. E quando a gente está falando de internet, as pessoas se tornam muito cruéis, né? O que você disse. Tem 6 meses de vida, então vamos aqui marcar. A gente está em janeiro, em julho, se passou de julho, é golpe, é fraude. E mesmo que seja, só o tempo vai dizer. E porque também não bebe da água, da fonte certa, né? Pega essas informações em qualquer lugar, replica informações de TikTok, que não tem qualidade, né? Esse que é o perigo. E o Saúde e Evidência vem para isso. Você vê, essa informação que o Jeff acabou de passar aqui, tecnologia de última ponta, né? Que está à nossa disposição. Inclusive no SUS, tá? Inclusive o SUS. Tá no SUS? Tá no SUS. Sabe, né? Quantas pessoas estão nessa situação hoje em dia não sabe que tem no SUS, né, Jeff? Não só essa, mas outros tratamentos também da perfusão. E não somente pessoas, o leigo. Na verdade, pasmem, né? Muitas vezes médicos não sabem que tem disponível, que tem equipes disponíveis nas cidades. Enfim, Goiânia é privilegiada, nós estamos falando de Goiânia, né? Então nós temos equipes, equipamentos disponíveis. Todas as cidades têm esse tipo de tecnologia? Não. Mas é bom que as pessoas saibam que até mesmo no SUS tem a cirurgia. Tem esse tipo de... E outra coisa, aí eu entro no direito. Mesmo que o município ou a cidade não tenha, o SUS é brasileiro, é nacional. Sim. Se vira para resolver, meu amigo. E aí a gente entraria na discussão de referência contra referência, né? Pactuação entre municípios, consórcios de saúde. Pode ser um tema de um próximo podcast, pessoal. Com certeza. Esse é o tema valor. Né? Mas é interessante só para estender um pouco mais esse assunto, porque esse assunto é legal mesmo, porque dele sai várias coisas que a gente pode conversar. Mas eu quero puxar uma questão que, por exemplo, vamos supor que ela está no estado paliativo e não tem mais outra possibilidade.
tem uma discussão antiga aqui no Brasil que já foi para o Supremo, mas provavelmente vai voltar ao Supremo, que é a fosfoetalonamina sintética. Não sei se vocês lembram dessa discussão. Eu sei. Você tá nesse meio, Alex? Eu tenho, assim, não funciona. Pois é, essa é a questão, é onde eu quero puxar. Por quê? Não funciona. É uma coisa que o Supremo proibiu, o Supremo, por uma decisão judicial, proibiu a fosfoetalonamina, tanto é que fechou todos os laboratórios que tinham no Brasil de fósforo, de chamada de fósforo, né? E muita gente utilizava a fósforo como uma tentativa desesperada de tentar uma última cartada, né? É o que a gente falou aquela hora, a diferença do paliativo e o alternativo. Aí entra no alternativo. Bom, igual a fosfoetanolamina, né? É uma molécula que não teve, começou brilhantemente ali, até foi um químico brasileiro que iniciou, mas estudos posteriores mostraram que não tem aquele efeito que se imaginava. O efeito esperado. Esperado. E fica a esperança, esse é o grande problema. Questão jurídica, se a pessoa deve ou não ter esperança, eu não vou entrar em detalhe. Mas eu acho que isso não é nem funciona. jurídico, tá, Alex? Essa questão da pessoa deve ou não ter esperança. Porque o problema jurídico, eu vou dizer, porque teve uma decisão recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu li a decisão, o desembargador, ele queria dar. Os desembargadores, na verdade, queriam dar a possibilidade de um grupo de pacientes que entrou com uma ação, inclusive contra a USP, pedindo a fosfoetalonamina, e queria dar. Só que ele falou, cara, eu não posso dar para vocês a fósforo porque o Supremo proibiu. Então, todos os laboratórios no Brasil não estão proibidos, parar de proibir de produzir. Ou seja, para eu te dar isso, eu teria que contrabandear. Então eu não posso fazer isso. Mas eu acho que não tô nem falando em Supremo, Deus me livre de falar de Supremo, gente, pelo amor de Deus, não tô nem tocando nesse assunto. Mas o que eu digo é ali a comunidade científica mesmo, né? Eu vou bater forte aqui, vou ouvir algumas pessoas falarem. É igual a questão da homeopatia. Não tem base científica. Fosfoetanolamina não tem base científica. Homeopatia não tem base científica. E isso a gente conversa com qualquer pessoa. Eu sei que eu vou ouvir várias pessoas falando que tem ali, mas não tem, porque se tiver eu sou o primeiro a estar defendendo. Tem um grupo de pessoas. Olha, tanto de tratamento. Vou citar quantos hospitais de câncer estão abertos aí. Então não tem o Supremo, ele não é um ser maligno nesse sentido, que fica ali vendo uma molécula que funcionaria, vai te proibir de tomar porque ele acha que não funciona. As indústrias farmacêuticas que não são boazinhas, elas não vão parar uma molécula que funciona para te forçar a tomar uma outra molécula. O que eles vão fazer é entrar no jogo, vender aquela molécula de uma forma vantajosa. Ganhar mais dinheiro. Então, muito mais dinheiro. Infelizmente, até esse momento, que dia é hoje? Não vamos datar o podcast não, mas até a data de hoje, não tem nenhum estudo que comprove essa molécula, esses tratamentos que eu falei, né? Que é diferente, por exemplo, da cannabis. Né? Que quando a gente fala em cannabis, tem vários tratamentos que são usados e com sucesso, né? Porque tem pessoas que misturam ali. É porque as pessoas também têm que entender um pouco, acho que falta um pouco da informação do que é pesquisa. As pessoas não entendem o que é a pesquisa. O que significa? Que tem toda uma metodologia por trás, que tem todos os parâmetros de segurança para validar aquelas informações que depois que foram estudadas, né? Então é assim, uma pesquisa, gente, é um negócio mais complicado que tem, porque você tem várias etapas, N etapas, várias medidas de segurança para aquele estudo, para validar aquelas informações. Então, quando a gente fala, por exemplo, que não tem base científica, é porque aquilo foi estudado e o resultado que se esperava não aconteceu. E diga-se, o método que a pessoa tem que usar para fazer a pesquisa, ele tem que ser aprovado pelos professores orientadores, pelos doutores. Então, é um negócio bem mais complicado mesmo. Então, leva anos para começar, para você poder alcançar algum resultado, sendo ele positivo ou negativo, enfim. Sem falar que a pesquisa também não é uma via de caminho único. Às vezes você estuda um medicamento, uma molécula, até certo ponto, chega numa curva, ele pode ter um uso totalmente diferente do que esperava. Ou lá na frente você sabe que ele pode ter um uso onde o custo-benefício dele seja interessante para uma fase da doença, para um momento da doença. Então não é simples assim igual as pessoas pensam. E foi isso que aconteceu com a cannabis, igual que o Alex puxou aí. A cannabis ela é um assunto que vem sendo estudado por diversos motivos, né? E descobriu-se, estudando, que ela tem diversos benefícios
pro corpo, inclusive neurológico, que a gente sempre acreditou que ela... que a galera sempre divulgou que ela destrói neurônio, agora sabendo que o canabidiol usado certo, ela pode ser uma neurogênese. Então assim, você vai estudando, vai colocando métodos, vai colocando pessoas ali dentro para poder estudar, vai fazendo grupo controle, grupo de teste, etc, até você descobrir alguma coisa sobre aquilo que você está estudando. Então é muito complicado. E isso foi uma questão na época da pandemia, né, com a questão da vacina do Covid, foi uma das questões levantadas essa, né, por causa do é muito rápido, se deu tempo de estudar e tal. Mas quando a gente fala de pesquisa, é um negócio tão complicado, porque primeiro a gente tem que lembrar que o ser humano ele é extremamente complexo e tem múltiplas variáveis. Então, para fazer um estudo de uma medicação, eu preciso de várias etapas. E a última etapa é quando a gente fala de testes humanos. E aí você tem vieses, né? Ou seja, curvas aí nesse processo que são absurdas de serem validadas, né? Com certezas absolutas. Eu costumo dizer, Rafa, que na pesquisa a gente tem verdades absolutas temporárias. Exatamente. Então o tempo inteiro isso está mudando. Vou citar um exemplo para vocês, né? Existe uma droga hoje muito conhecida. É a principal droga recreativa que é utilizada por seres humanos. Sabe o nome dela? Tadala. Como eles riram, eles sabem do que eu estou falando. Mas é impressionante que essa medicação, ela foi, durante a fase teste, não se imaginava o efeito que hoje todo mundo conhece. Né? A tadalafila, né, e a sildenafila, elas são drogas que são potentes vasodilatadores e na fase inicial ela tinha uma função muito específica, sabe para quê? Pacientes cardiopatas, em especial aqueles que têm hipertensão pulmonar. Quando chegou na fase de grupo controle, percebeu-se um efeito não esperado. O Jeff ia fazer a perfusão, chega a assustar. Na verdade, os pacientes em uso dela não fazem perfusão, né? Porque senão eles vão ficar hipotensos e aí morre. Então não é o problema com a medicação. Não. Foi justamente nessa fase de grupo controle que percebeu-se um efeito adverso. A indústria farmacêutica então percebeu, esse efeito adverso vai ser mais interessante do ponto de vista econômico do que a pesquisa de fato. Então hoje essas drogas são utilizadas, né? E até de forma muito indiscriminada, e fica aqui o aviso para os jovens, né? Isso leva a consequências graves, né? Na fisiológica e psicológica. Também, como a dependência. Né? Quando se usa muito jovem, a dosagem correta é quanto, Jeff? Só pra gente saber. Isso varia de acordo com o peso. Entendi. Exemplo, entre nós aqui, né, nós teríamos alguém que precisa de uma só pra ter uma ideia. Não, é só curiosidade. Deixar no ar aí, curiosidade científica. Exatamente. É um amigo. Um amigo. Sempre tem um amigo, um primo. TCC. Isso é chamada dose dependente. Aí o Alex entende muito mais disso do que nós. Eu tenho um conselho para você. Procure um médico especialista. Pronto. É o melhor conselho. Nem fala a dose, então. Não, mas essa é a ideia. Justamente da gente mostrar que existem limitações que a gente pode comentar. Sim. Então, assim, toda medicação eu posso ter o doente com a mesma doença, usando a mesma medicação, mas em concentrações totalmente diferentes. Então, um paciente que pesa 50 quilos, ele vai necessitar de uma dose de um medicamento. Se ele pesa 100 quilos, de outra dose. Se ele é do sexo masculino ou do sexo feminino, né, vai variar também a dose. Se ele é uma criança, da mesma forma, independente do peso. Então, existem variações. Então, olha só que interessante, só para a gente finalizar esse assunto, descobriu-se então que essas medicações tinha um efeito colateral. Esse efeito colateral, então, passou a ser o quê? A principal indicação. E é a dose de efeito recreativo mais utilizada no mundo. Lógico que quando a gente fala disso, né, se lembra muito, né, de um monte de piadinhas, enfim. Para um grupo específico de pacientes, ela tem uma melhora de qualidade de vida assustadora. Porém, passou a maconha no... Oi? Passou a maconha no recreativo? A gente está falando de drogas legalizadas. lícitas. Então, mas assim, vamos supor que num mundo legalizado, num país legalizado, será que... Aí a gente está falando de suposição, né? Eu só posso falar com dado concreto. Porque, tipo assim, em países que liberaram o uso da cannabis, tanto para recreativo quanto para... disparou, né? O uso, tanto recreativo quanto para medicação, está disparando. No mundo inteiro, está disparando. Então, mas vamos deixar só claro uma coisa, tá? Para você que está vendo também.
o Supremo aqui no Brasil não legalizou a droga. Então, deixar bem claro. Não. Ele descriminalizou uma certa quantidade. E quando fala descriminalizou, ele está falando o seguinte: olha, você não vai responder um processo penal, mas você vai ter sanções administrativas. Então você vai ter que passar pelo cursinho, vai pra droga é ruim, o ProERD, aquele negócio todo e tal. Você só não vai preso. Essa é a questão. Inclusive, você pode até ser conduzido. A polícia ainda pode te conduzir, mas você não vai passar pelo processo. Mesmo se ele estiver portando a mesma quantidade liberada. Exatamente. É porque a droga ela ainda é ilícita. A maconha ela ainda é ilícita. Então, o que o Supremo fez foi o seguinte: olha, a gente descriminalizou essa certa quantidade, se não me engano, 40 gramas. Porque não tinha na lei uma quantidade específica. Não, mas não é nem isso. Você ainda, o usuário também ele recebia um processo. Ele tinha um inquérito penal, ele poderia responder um processo. Preso, né? Ele tinha que passar por todo um caminho para chegar nas medidas alternativas que a gente chama no direito. Então ele ia pro cursinho lá, ele ia até para serviço, às vezes serviço comunitário e tudo mais, mas ele tinha que passar pelo processo. Eles deram uma redução nisso. Então é como se fosse o seguinte: olha, você foi pegado com 40 gramas, 100 gramas? 40 gramas. Começou com 100, agora foi 40 gramas. Você foi pego com 40 gramas, a droga obviamente vai ser apreendida, ela vai ser destruída, você pode ser conduzido e você vai ser fichado, mas você não vai ser processado. Então você descriminalizou uma parte, mas você não legalizou a droga. Então ela continua ilícita. Você não pode sair por aí usando droga. Isso aí é fato. E você, como farmacêutico, Alex, qual que é a diferença da maconha e da cannabis? O pessoal pergunta. Da maconha e da cannabis, só o nome. Agora, do produto farmacêutico tem uma diferença gritante, né? Em primeiro lugar, maconha é uma droga ilícita que mexe com o sistema nervoso central, que pode desencadear uma série de doenças. Eu sou totalmente contra a liberação do uso recreativo da maconha ou de qualquer outra droga, né? Até porque a gente não tem condição hoje de tratamento, de apoio, de suporte, nem aos pacientes com álcool, né? Que é uma droga também. Quanto mais nós. Isso é uma opinião pessoal, todo mundo. Agora, quanto ao tratamento com o CBD, o THC e as outras 200 substâncias, né? Entre eles vários terpenos que tem a cannabis, eu acho um absurdo, né? Como é que você vai proibir o uso da morfina, né? Só porque você não pode tomar o chá da papoula? É absurdo, ninguém discute isso e está se discutindo o não uso de uma molécula que faz tanto bem às pessoas. Olha, a gente está cansado de ver históricos de paciente que tem autismo, né, com manias de repetição, com sangramento, que tem uma melhora absurda. Pacientes com Parkinson, Alzheimer, que tem uma melhora fantástica. Paralisia, até animais que tiveram sinomose e que têm problemas neurológicos, recuperando, né, todo o movimento. Então o Brasil está ficando para trás nisso, de uma forma assim ignorante, porque ficou algo assim folclórico, né, você falar. Eu até brinco muito, fui na reunião esses dias para trás com um político aí, e ele veio brincar e eu, como estava numa reunião séria, né, eu dei olha, isso não é assunto para brincar. Porque várias pessoas hoje deixam de ter acesso a essa molécula por causa desse tipo de preconceito, esse folclore absurdo que você não tem com nenhuma outra substância, né? E por que você teria com THC e com... Mas isso é uma coisa muito legal, e esse assunto em pauta no Saúde e Evidência é interessante, que nós estamos falando aqui com pessoas sérias, enfim, e que têm principalmente experiência dentro da área clínica, médica, laboratorial e jurídica. Quando você citou, Alex, falando sobre derivados da papoula, né? Uma série de anestésicos, sejam de indutores de anestesia e também de analgesia, são derivados, por exemplo, de princípios onde você extrai, por exemplo, a cocaína. E ninguém faz uma associação direta à cocaína e, por exemplo, o centro cirúrgico. Então a gente usa um monte de derivados da mesma matriz que se gera a cocaína. Quando a gente fala de canabinoides e derivados, a gente está falando o quê? De extratos específicos com funções específicas terapêuticas. É diferente, esse assunto é bastante polêmico, né? Então é para as pessoas usar maconha? Não. Vai se usar princípios que se encontram na mesma planta, mas que em concentrações adequadas,
sendo muito bem prescrito por profissional habilitado, os resultados realmente mostram muito animadores. Sim, com certeza. E hoje em dia tem... Até mesmo fazendo link, perdão, Alex, dos tratamentos paliativos. Com certeza. Muito tratamento paliativo se faz, por exemplo, com morfina, que é um derivado da papoula. Muito tratamento paliativo se faz com canabinoides, os derivados da cannabis. Sim. Tem muito caso famoso de pessoal usando e tendo uma melhora. Eu conheço casos pessoais, que pessoal que usou canabidiol ou canabidiol. E cada vez mais vai estar mais presente na vida da gente, porque funciona, né? É uma coisa que você empiricamente... E teve pesquisa. E tem pesquisa. Muita. Tem né? muita pesquisa. A empresa que eu trabalho, ela patrocina uma pesquisa na USP e vai patrocinar algumas aqui, que assim, mostra que Mas a empresa é brasileira, Alex, só para saber? É uma empresa americana que está vindo aqui para o Brasil. Vou até falar o nome, é Holistica Pharma, né? Está vindo aqui. Ela é muito famosa nos Estados Unidos. É muito famosa nos Estados Unidos. E ela veio para cá agora, né? Tá vindo para cá agora. Nos próximos episódios... Vai ter muita novidade, né? A gente vai falar mais da Holística. Mas eu tô falando esse assunto nem é por isso. Até hoje é minha especialidade. Porém, assim, a gente fica tanto imaginando e sonhando com novas moléculas, né? Você acabou de falar da fosfetanolamina. E a gente tem moléculas com efeito, não estou falando para câncer, mas com efeitos fantásticos em outras áreas que sofrem um preconceito, né? E que funciona. Então essa é a diferença básica da ciência, né? E o Saúde e Evidência vem para isso. A gente tem que mostrar ali o que funciona, e eu não tenho nenhum pudor em bater em aquilo que não funciona, porque é um desserviço, né? A gente não está aqui discutindo fé, a gente está aqui discutindo ciência. Você citou fé, e pode gerar uma fé falsa em pessoas sem conhecimento. Sim, inclusive, conhecimento salva. Inclusive, esse argumento foi um dos principais argumentos para o Supremo proibir a fósforo. Porque primeiro, você obviamente teve uma atuação incisiva dos conselhos de profissão, que são as autarquias federais, como o próprio CFM entrou pesado nesse processo, e falou, cara, você não tem uma pesquisa científica. Esse argumento foi muito pesado para o Supremo. Então o Supremo, é claro, o Supremo ele é jurídico, mas ele também tem que fazer uma avaliação política factual da situação. Ele não pode estar alheio e falar assim, vou só julgar a lei. Não, meu amigo, calma, o Supremo também tem que julgar a situação. E ele entendeu lá que naquele momento, inclusive com os pareceres dos médicos, de entidades especializadas, que a fósforo não tinha um resultado. Se ela veio a ter, porque é o julgamento de 2016, se ela veio a ter hoje ou não, aí a gente tem que pegar de novo. Afinal de contas, já estamos falando aí de 8 anos do julgamento. E já teve uma evolução. Então, se teve, não tem que discutir de novo. E entrando mais em polêmica ainda, eu acho que essa postura teria que ter na época da pandemia. Não era discutir qual medicação faz efeito, qual que não faz efeito. Jornalistas discutindo, nada contra jornalistas, mas assim, algumas pessoas que não entendem. Não, tinha que ter um grupo representativo, tinha que colocar a cara a tapa, os conselhos, tudo, e vamos partir para a pesquisa, vamos fazer uma pesquisa séria, né? Eu vejo, tem até um médico, me falha a memória agora o nome dele, que ele fez alguns estudos com alguns medicamentos, não vou citar para não focar o médico, em algumas cidades, e teve uns dados, né, com certo indício. Poderia continuar tendo essa pesquisa, poderia provar que realmente não faria nenhum efeito, ou poderia apontar uma solução ali para alguns casos, né? No Brasil não se fazem isso. No Brasil, ou é preto ou é branco, né? Esse é o grande erro. E a gente sabe que o mundo não é assim. Não existe assim uma coisa que seja, principalmente na ciência, totalmente certa ou totalmente errada. Uma dose imensa, uma dose pequena. E Alex, o tanto que é fácil ter conhecimento hoje do que o mundo está discutindo, cara. Oferece tudo. Falta diálogo. Olha só. Tem muito conhecimento e pouco diálogo. Falando inclusive um pouco da maconha, cannabis, etc. Eu tô indo pro Uruguai, inclusive daqui 2 semaninhas tô indo para lá, faço um Lá é liberado, tá? Só pra liberado, legalizado. Sabe? O recreativo, inclusive, é legalizado lá. Sim. Mas eu tô indo pra
lá porque eu vou publicar um artigo exatamente nesse caminho da avaliação da droga. Cara, toda a minha pesquisa que eu fiz para publicar esse artigo, era o impacto da legalização da maconha em países que legalizaram. Alguns estados americanos, Canadá legalizou, Uruguai, Holanda. Então eles fizeram uns impactos. Eu consegui os artigos desses locais. Eu não precisei ir nos Estados Unidos fazer a pesquisa. Eu não precisei entrar numa biblioteca americana. Eu entrei no site de pesquisa, no próprio CDC, né, do CDC americano, que faz a avaliação. Você consegue ter acesso aos artigos. Então é muito fácil hoje você conseguir a informação para fazer uma pesquisa científica mundial, cara, entrando em site, qualquer site na internet, não qualquer site, né? Tem qualquer site validado. Validado, né? Mas você tem sites validados, você tem pesquisas de universidade de Harvard, por exemplo, de Stanford, que você consegue acessar clicando. Exato. Eu não preciso ir lá. De graça. De graça. E assim, parece... Se você tiver na faculdade, de graça. Senão você paga. Mas eu ouvi falar que você tem que ganhar Saúde e Evidência, junto com algumas faculdades aí, o pessoal vai ter alguma coisa nesse sentido aí é pra falar já? É pra falar. Nós estamos aqui pra falar. Entendi. De ajudar, de trazer isso, né, para os alunos brasileiros. Aluno brasileiro, eu posso falar de cátedra, tem preguiça de estudar e preguiça de fazer artigo. Mas tem alguns que não tem, né? Então a gente vai falar para essas pessoas, que são aquelas pessoas que daqui uns anos a gente vai ver passando em avião, em carrão, viu? Você que tá vendo aí, é desse jeito. Você que estuda, que corre atrás, tem um diferencial. Mas como que a gente pode ajudar essas pessoas que querem entrar no mundo da pesquisa, doutor? Seguinte, o Brasil ele tem um congresso nacional que chama CONPED. É um congresso nacional de pós-graduação. Aluno de graduação, ele não pode publicar. Até porque aluno de graduação ainda está em formação, né? Está começando a carreira ainda. Mas não significa que ele não possa publicar com quem tem a pós-graduação, quem tem algum tipo de pós-graduação. E esse é um congresso extremamente reconhecido no Brasil inteiro. Ele tem um peso de uma revista A1. E ele já começa a fazer network. Já começa a fazer network. Quem tem a graduação, trabalha com quem tem pós. Isso, por exemplo, se você for fazer um mestrado posteriormente, para você se graduar no mestrado, doutorado, você precisa ter publicações acadêmicas, senão você não se gradua, você não se torna um mestre. Não se qualifica e não torna um mestre. Então, você, por exemplo, quer publicar um artigo no CONPED, o CONPED te valida para poder se graduar como mestre ou doutor. Então, aluno de graduação, é muito mais. Se você é aluno de graduação e escrever um artigo para uma revista A1, as graduações do. Me fugiu o nome do. São selos, né? Quem dá o selo no Brasil, me fugiu o nome agora. Da CAPES que está. CAPES, isso, o CAPES. O CAPES dá esse selo. Então você tem revista C4321, B4321, A2A1, correto? Então você tem essa gradação de revista. Então, a revista, se você é aluno de graduação e manda para uma revista A1, esquece, você não vai ser publicado. Só eu colocar claro que essa gradação é pelo impacto. Pelo impacto, exatamente. Então, por exemplo, se você manda para uma revista A1 a sua publicação, meu amigo, você fez um impacto gigantesco. Pode ter certeza que você tem um caminho longo para seguir, porque a revista A1 no Brasil é muito reconhecida. E se você publica, por exemplo, no CONPED, ele tem o peso para o seu mestrado, doutorado de uma revista A2, A1. Ou seja, para vocês alunos de graduação, e é o que ela está falando, quem quiser do Saúde e Evidência vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que são especializadas, que já publicaram lá. Inclusive eu estou indo para o Uruguai para publicar esses dois. São 2 artigos que eu vou publicar, 2 lá são no CONPED, são pelo CONPED, para a gente poder auxiliar vocês às publicações do CONPED. E tudo pelo Saúde e Evidência. Perfeito. Olha que oportunidade, hein? Eu, se na minha época de estudante tivesse uma oportunidade dessa, meu amigo... Só que tem esse negócio, não pode ficar com preguiça, viu, meu amigo? Não pode. Se você mandar um artigo mais ou menos, nem vai ser lido. Já digo isso, nem vai ser lido. Tem que ser um negócio bem feito, tem que ter pesquisa, tem que ter metodologia ali. Um TCC mal feito, irmão, você não forma, imagina um artigo... Hoje em dia, não sei. Mas eu acho que vai. Depende da faculdade. Se a gente falar da faculdade boa, né? E aí, Jeff, o que você tem a falar sobre essa questão da maconha pra gente finalizar esse assunto? Nossa, voltamos à maconha. Voltamos à maconha. Demos uma volta e voltamos. Só pra gente finalizar. Não, basicamente foi o que eu disse, né? No Brasil, nós temos, assim, certezas absolutas ditas por pessoas que têm um raso conhecimento. Na era digital, todo mundo sabe sobre tudo, mas sem nenhuma profundidade.
Porém, muitas vozes elas são ouvidas. Tem um grande artista nova-iorquino da década de 90, chamado Andy Warhol, que ele falou uma coisa muito interessante. O século XXI vai ser o século do idiota, pois todos terão vez e voz. Então, a maior dificuldade hoje não é o acesso à informação, mas sim a informação com qualidade e de forma qualificada. Né? Então, todo mundo hoje tem opinião formada sobre tudo, e as opiniões muitas vezes elas são radicais ao extremo. Né? Então, eu concordo com o Alex, né? Nem nunca, nem sempre, né? Mas a gente precisa ter calma. Na minha experiência prática, né, já de mais de 30 anos em centro cirúrgico, o que a gente utiliza, né, em termos de fármacos são derivados, né, de plantas que também dão origem, né, algumas são sintéticas também, mas muitas plantas que têm uma conotação muito pejorativa, mas não há essa discussão tão grande. Quando a gente usa o termo, né, no Brasil, maconha, entra numa esfera muitas vezes criminal, enfim, e a radicalização que a gente tem hoje. Então, para que nós possamos ajudar muitas pessoas que têm doenças que podem ser beneficiadas pelos princípios ativos, primeira coisa, a gente tem que esquecer os nossos dogmas, as nossas certezas absolutas e partir para um lado mais científico. Mas aí a gente tem um grave problema, a formação dos profissionais que podem atuar e que podem prescrever. Por que eu digo isso? Porque hoje no Brasil, e o Dr. Flávio, né, que é do direito, pode dizer muito bem, isso é a confusão que a gente tem entre os diversos profissionais que atuam, por exemplo, na área da saúde. Então eu tenho as atribuições do enfermeiro, as atribuições do biomédico, do médico e assim por diante. Hoje o que a gente muitas vezes vê é o quê? É uma confusão. As pessoas parecem que não sabem os limites das suas atuações e começam a invadir. E aí a gente poderia emendar, né, com polêmicas, falando, por exemplo, dos procedimentos cirúrgicos, que são feitos muitas vezes por profissionais. É onde eu ia chegar. Procedimentos que são cirúrgicos, mas são feitos mediante uma barreira colocada. Né? Ah, não é tão invasivo. Nossa, mas as complicações estão aí o tempo inteiro. Né? Então, basicamente, o que eu acredito é que, com o tempo, esses dogmas e essas certezas absolutas a respeito dos derivados canabinoides, eles devem arrefecer. Porque isso já é uma realidade no mundo. E muitos pacientes, se não milhares, se não, me arrisco dizer, centenas de milhares de brasileiros vão ser bastante beneficiados. Você tocou num ponto que é a gênese do saúde em evidência. Quando eu e o Alex lá, a gente falou no início que a gente estava começando, um dos nossos principais objetivos era qualificar a informação para poder passar. Que sempre foi uma preocupação muito grande nossa, porque a gente sempre viu dentro até de universidade, de faculdade, com alunos, desinformação, sabe? E essas desinformações, principalmente relacionadas à área da saúde, gente, quando você já é um profissional e está atuando, e o profissional da saúde está lidando com vida, a desinformação mata, né? Ela pode matar. Igual o Jeff acabou de citar na questão da estética. Assim como o remédio, né? Exato. O que define remédio e veneno é apenas o quê? Dosagem. Sim. Então, assim, sempre foi a nossa preocupação. E é o nosso pilar central do Saúde e Evidência, né, Alex? É validar a informação. Aí, com esses projetos que o Dr. Flávio acabou de citar, e abrindo espaço para o pessoal trocar ideia, inclusive, com os nossos convidados e com a gente também, para poder sempre estar crescendo essa comunidade científica brasileira, com a comunidade da saúde no Brasil, que é o nosso pilar. E outra coisa, né, Rafa? O Saúde e Evidência está aberto a todo mundo que quiser participar. Com certeza. Farmacêuticos, biomédicos, psicólogos, toda a saúde multidisciplinar. E como eles entram em contato com Saúde e Evidência, Alex? Ele entra em contato com Saúde e Evidência. Ótima pergunta. Primeira coisa é entrar no nosso Instagram, entra no direct, faz o contato por lá. Logo, logo nós estaremos disponibilizando um número de WhatsApp que vocês também poderão entrar em contato. Mas por enquanto, até já aproveita, entra, curte as publicações, né, que a gente está voltando agora segunda-feira próxima. A gente vai ter, eu estou até contando em primeira mão, vai ter uma pessoa cuidando, tá, que foi contratada só por conta do Saúde. Vai ficar por conta. E aí vocês entram por lá e dão um direct até para ver a questão da pesquisa, quem quiser participar, né, para sugerir convidados, né, para brigar com a gente, puxar a orelha, olha, você falou isso, porque a gente também não domina todo o conhecimento, a gente também não tem
Eu posso certeza só complementar um negócio? Não, você deve. Ah, tá. Nossa, achei que ele ia falar não pode. Mas é uma coisa interessante, cara, que na academia, já até me soltei aqui, já até cara tá saindo, né? Na academia, quando a gente publica alguma coisa, por exemplo, a gente gosta de ser questionado. Sim. Porque claro. você só vai avançar no conhecimento científico se a sua pesquisa for questionada. Ou seja, primeiro, você fez um barulho, a sua pesquisa fez um barulho. Isso significa que as pessoas leram. Segundo, esse barulho, ele obviamente rebater e questionar de forma cordial, né? Não é gerando academia, não é gerando polêmica e cortezinho no Instagram, não é isso. É negócio sério. Por exemplo, se eu publico uma pesquisa e você, por exemplo, na minha pesquisa lá, Alex, eu falo, olha, qual que é a minha preocupação com a descriminalização ou legalização da droga no Brasil do jeito que está sendo feita? Você não tem um controle de qualidade. Primeiro, esse é um dos primeiros pontos. Você não tem uma Anvisa fiscalizando a droga. A maconha que vai ser produzida, quem é que vai produzir? Exato. Qual que é a qualidade? O Uruguai, por exemplo, quando legalizou, eles avaliaram, eles criaram... Estados Unidos, Califórnia mesmo. Criaram os departamentos para fazer exatamente. Lá no Uruguai eles tiveram um problema, inclusive, que eles vendia a droga pelo estado e você botava digital. E teve um monitoramento da população. Então foi um alvo de questionamento. E aí, a gente vai trazer isso para o Brasil? Vai ser implementado? Ou seja, do jeito que está sendo feito, está errado. E por que eu estou falando isso? Porque todas essas informações de pesquisa eu peguei lá em pesquisas internacionais. Só que alguém pode vir falar, Flávio, sua pesquisa aqui está errada aqui, tem esse outro artigo, tem essa outra discussão. E a gente vai construindo para daqui um ano, mais ou menos, a gente ter uma pesquisa definitiva e falar assim, é péssimo. A legalização vai ser péssima. Ou a legalização vai trazer lados positivos, mas a saúde pública, isso eu já estou fechado. Para a saúde pública, a legalização vai ser péssima. Vai ser péssima. A gente vai ter custo, os gastos adicionais. Você falou uma questão do queima neurônio, né? Não foi que você falou, Rafael? Mas tem várias pesquisas recentes, inclusive, que mostram que a maconha tem esse efeito. Isso. Não é o cannabis. Isso. Não é o cannabis. Deixar bem claro, né? Não é o THC. Não é a medicação. Tô falando da maconha. Sim, tal. mas... O outro problema, utilizar com vape. O pessoal tá usando com vape. Agora tá tendo discussão no Brasil, vai proibir ou não legalizar essas coisas. Ou seja, tudo isso tá lá. O Brasil é proibido. O Brasil tá pela Nem a discussão via de tá administração para medicamento não pode. Não pode. Então tudo isso tá lá. E alguém pode chegar e discutir. Então, assim, na academia, o importante da academia e do Saúde e Evidência, eu acho que vai ser isso, é que quando, por exemplo, eu sou colunista lá, né, Alex? Sim. Eu sou, né? Tem Então, tempo já, né? Não é de hoje, não. eu posso publicar, né? Então Eu tá lá tenho também. Pode. Mas quando eu publicar alguma coisa, o pessoal tá sempre convidado a falar. Flávio, você falou, acho que isso aqui, acho que o outro caminho é melhor, tem outra posição, e a gente evolui, cara. Esse é o Saúde e Evidência. Ele tá aberto à conversa, a discussões saudáveis para crescimento da comunidade científica e de saúde do Brasil, né? Sempre foi o nosso objetivo. Então, pessoal, aqui eu vou passar uma lista rapidinho de alguns convidados, de alguns colunistas que a gente já tem confirmado aqui, tá? Dr. Milton Arthur Ruiz, para quem não conhece, Dr. Milton Arthur Ruiz é um dos pioneiros em tratamentos com células tronco, né? De doença de Crohn, retinoblastoma de fundo de olho. É um dos papas da pesquisa em células tronco, né? Temos também a doutora Natália da USP, especializada em cannabis, né? Amiga nossa. Doutora Náurea Brito, que é uma psicóloga que mora em Londres, é a nossa correspondente de Londres, né? Só para falar para vocês, nós temos um link com Londres, né? Me falha o absurdo, me falha o nome da rádio agora. É uma rádio só para brasileiros que a gente vai transmitir, viu? Diretamente para eles. Então é um projeto. A gente deixa na descrição o nome que a gente já vai ter agora, né? O Dr. Rodrigo Adjar também, que é assim uma pessoa que ele trabalha muito a questão emocional, a questão de ele não é um coach, mas é uma pessoa que traz para você um novo parâmetro frente à vida. É fantástico o trabalho do Dr. Rodrigo também, que mora em Londres. Quem mais? Dr. Flávio, que está aqui do lado. Dr. Marcos, né? Dr. Marcos Ávila, da Oftalmo. Dr. Jamil, também da Oftalmo. São os que estão
até agora confirmados aqui como colunistas, mas vai vir muito mais pessoas que já estavam junto com Saúde e Evidência e que a gente vai trazer de volta. Não sei se o Jeff vai querer Mas eu já estava como colunista, não? escrever Seu nome não tá aqui, não, eu acho. Mas tudo bem. eu queria saber quantos artigos você vai escrever, porque o Flávio Você quer por semana, por dia ou por mês? por semana. Quero ver se você tem tempo. Jeff, você escrevendo de 15 em 15 dias. Tá maravilhoso. Tá Então, maravilhoso. ótimo, fechado. Então pronto. Pessoal, para encerrar, né, Rafa, Jeff, Flávio, a gente vai receber aqui os prefeitáveis, né, os candidatos a prefeitos. A gente tem mais ou menos ali 3 fechados, né, já conversados, esperando só fechar a agenda. Esse é o programa inicial dessa terceira fase. E a gente queria convidar os outros que não nos receberam até agora para receber, que senão você vai ficar para trás. Né? Nós vamos descer além de vocês dos outros. Então confirma logo a agenda, vem pra gente. E eu queria perguntar de vocês aqui, né, já que a gente vai falar com esse pessoal, com esses políticos, o que vocês esperam deles na área da saúde, né, para a Prefeitura de Goiânia. Rafa, começar contigo. Bom, para quem não sabe, eu atuo em laboratório, né? E lido também com paciente de forma direta, né? Fazendo coleta de material, etc. E a maioria dos meus pacientes é SUS. Então, assim, um tema que eu quero trazer bastante com eles é essa relação do município e SUS. Como que vai funcionar, como que vai ser com essa adesão, se vai ter mais adesão de pacientes, como que vai ser isso para o município de Goiânia, né? Que é muito importante. Assim, a maioria dos meus pacientes são todos SUS, né? E eu quero saber como é que vai ser essa cobertura. Então, esse espaço aqui para eles vai ser maravilhoso para poder deixar isso bem claro para a gente, né? Se vai ter mais vagas, se vai menos vaga, como é que vai funcionar, os exames que vão ser cobertos pelo SUS, como é que eles podem agir para melhorar isso, os pontos negativos que tiver, como que eles vão poder melhorar. Então, eu quero bater bastante em cima da questão SUS e município, sabe? Alex, quando a gente fala de uma cidade como Goiânia, uma metrópole, né, que a gente está falando aí de quase 2,5 milhões, pegando toda a região metropolitana de Goiânia, existem inúmeros problemas. E uma das áreas básicas de toda a prefeitura é justamente saúde. A gente tem vários e inúmeros problemas, que vão desde a atenção básica, né, passando pela média complexidade e primordialmente na alta complexidade. Goiânia, para você ter uma ideia, já foi um dos maiores exemplos quando a gente fala de cirurgia cardiovascular. No ano de 2010, até 2010, se operavam pelo SUS em Goiânia perto de 400 pacientes. Hoje não está se operando nem mesmo 100, totalizando todas as cirurgias cardíacas. Isso se deve a uma série de problemas, né, que são relacionados desde o fechamento de estabelecimentos privados que prestavam atendimento ao SUS, alguns estabelecimentos bastante conhecidos, hospitais tradicionais aqui da cidade que foram fechados, faliram e deixaram de atender. Hospitais deixaram de ser interessante atender o SUS, então se descredenciaram. E também o número de leitos destinados à alta complexidade, que não é tão simples assim. A gente tem aqui em Goiânia alguns hospitais de referência, né? Mas a gente necessitava, uma cidade como Goiânia precisaria ter um centro realmente cardiológico de referência a nível de São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Hoje a cirurgia cardíaca na cidade de Goiânia está restrita basicamente a um pequeno serviço na Santa Casa e no UGOL, que é um hospital de trauma, né, que tem outras urgências tão necessárias quanto a cirurgia cardíaca, mas era necessário criar-se um hospital realmente para cuidar desse tipo de paciente. Infelizmente, no estado de Goiás, né, nós temos 246 municípios e apenas 3 cidades que realizam cirurgia cardiovascular. É muito pouco. E isso faz com que muitos irmãos goianos, né, e goianienses, né, acabam perecendo. Hoje, doutor Flávio, para você ter uma ideia, um paciente que precisa de uma cirurgia cardíaca pode aguardar até mesmo anos na fila para se operar um coração. A gente está falando de uma doença extremamente grave, voltando ao início do nosso bate-papo, em que um paciente, cada dia afastado das suas atividades, ele gera um custo para o Estado, né, gera um custo para a União. E pasmem,
O estado de Goiás é um dos poucos estados, né, e eu falo estado e também município, em que a cirurgia cardíaca e alta complexidade é custeada apenas com recurso federal. Embora a gente saiba que tem uma pode haver contrapartida do município e do estado. E eu falei da cirurgia cardíaca, mas isso se aplica a toda a alta complexidade. Perfeito. O que será que um advogado tem para falar para um Aí você candidato, hein? Nossa, você me jogou Na área numa... da saúde, não tem certeza. Na área da saúde. Não é qualquer advogado. não é qualquer. Não, olha Dr. só. Flávio, e ele é especialista na área da saúde. Não, mas a minha... É interessante que... É engraçado, vocês dois jogaram uma questões técnicas, que você, obviamente, vocês estão mais na área, mas eu sou um pouco suspeito para falar, porque é o seguinte, eu tenho um carinho por um projeto, acho que o Jeff conhece o projeto, que a gente cuida de 200 crianças hoje, é Goiânia ainda, mas um pouco afastado. E uma das coisas que eu sempre tive lá, é um sonho lá naquele local, é inclusive ajudar a questão de saúde pública, porque é um local que está a 25 quilômetros do centro de Goiânia. E a gente já conversou sobre isso, inclusive. Conversamos sobre isso. Inclusive é 25 quilômetros. 25 quilômetros, para quem não conhece Goiânia, 25 quilômetros em Goiânia demora quanto tempo para ir? Mais de uma hora. Dependendo do horário. Dependendo do horário. Até 2 horas. 2 horas. Ou seja, se é Brasília, por exemplo, eu que sou candango, né? Fiquei muito tempo, morei 20 anos em Brasília. Mas você nasceu em Goiânia? Nasci em Goiânia, sou goiano. Você também é goianiense? Goianiense. Você também é goianiense? Goianiense. Só eu que sou estrangeiro. Eu nasci em Pirinópolis. Tá no Goiás, tá valendo. Mas Brasília, por exemplo, 25 km em Brasília não é nada. 25 km é 10 minutos de carro, você chega no 25 km. Mas aqui em Goiânia é muito tempo. E no local, por exemplo, você não tem um atendimento básico. E as crianças lá, por exemplo, têm que fazer os exames para poder jogar bola, por exemplo. Eles têm que ir no centro de Goiânia fazer o exame. E é impossível. E é uma comunidade extremamente carente. A gente está falando de pessoas que vivem assim. Se tem um salário mínimo para vender para viver por mês, é muita coisa. Vamos fazer uma campanha lá, hein? É importante, é a hora. Lá. Então, assim, exatamente uma comunidade muito carente. Então, imagina você tirar R$20 só para pagar o exame, mais R$20 de condução para ir e voltar. E R$40 para você parece que é pouca coisa, para eles não é. Com certeza. Entendeu? E aí, uma das coisas que eu quero saber deles, como é que a saúde vai chegar lá? Porque não tem um local de atendimento. Se tem um paciente grave lá e precisa de reanimação do paciente, uma ambulância para chegar lá, é uma hora. Como é que vai chegar nessa pessoa? Como é que o prefeito de Goiânia vai atender? E diga-se, isso é prefeitura, porque ainda é um local de Goiânia, ainda está dentro do município de Goiânia. Então, talvez eu acho que a pergunta não tem muito a ver com jurídico, nem muito a ver com técnico, mas é uma questão social que eu acho que é importante. Na área da saúde. Como que eles vão atingir? Jurídico depois, uma pessoa morrer porque não teve... Culpa do Estado. É culpa do Estado, né? Alguém tem que ser culpado. Você, pagador de imposto, vai pagar a indenização, viu? Porque não é o Estado que paga, é quem paga o imposto. Então, se a pessoa acontece... Saúde também é economia. Você investir em saúde é investir em economia, né? Porque se a pessoa morre lá por culpa do Estado, quem vai pagar é... Inclusive, tem uma pessoa lá que me procurou exatamente por isso. Sofreu um acidente. Ela ficou 2 horas esperando a ambulância. Ela sofreu um acidente de moto. 2 horas. Foi tão desesperador o negócio que a ambulância não chegou, que os transeuntes lá, os vizinhos, colocaram dentro do carro para levar desesperado para o hospital, porque a ambulância não chegava. E aí, quem é que vai cuidar dessas pessoas? Sabe, uma dúvida assim que eu tenho já há muito tempo. Segundo a Constituição brasileira, se eu não me engano, o artigo 196 até o 201 trata basicamente de saúde. E um dos pilares é justamente saúde é direito de todos, dever do Estado. Isso é uma frase assim, extremamente ampla, muito complexa. E o conceito de saúde, lá na Constituição de 1988, ele ampliou muito o leque do que é saúde. Não é apenas ausência de doença, mas condição de moradia, bem-estar, esgoto, condições de lazer e assim por diante. Quando um paciente, por exemplo, ele tem uma doença diagnosticada, mas o ente público, né, não ofereceu o tratamento, esse paciente vem a falecer. A família, ela poderia processar o Estado? Pode. Município? Sim, se é um tratamento, aí que vem a questão. A gente tem uma agência reguladora, certo? Que ela regulariza tratamentos e medicamentos. Se tá lá previsto no rol de que aquele tratamento que o SUS não está oferecendo era para ser oferecido para aquela doença porque é um tratamento efetivo, e o SUS não ofereceu por N razões ou X razões,
você pode buscar sim uma indenização, é possível. Só que aí entra sempre num choque. Inclusive teve um caso recente de uma criança, não sei se você viu que estamos até estendendo um pouquinho o assunto, né, Alex? Tem tempo, né? Tranquilo, tem então, tempo. Vamos estender só um pouquinho. Porque o governo federal estava sendo obrigado a pagar um medicamento de milhões de reais. Eu não sei se vocês viram isso. E aí o Supremo no momento deu, depois revogaram essa medida. Aí tem o que a gente chama da reserva do possível, que o Estado tem qual que é o limite desse custo desse medicamento para o Estado pagar. Então isso entra na discussão, é judicial, gente. Aí vai depender realmente da discussão judicial. Não é uma ciência exata, não é uma coisa exata. Mas sim, você pode buscar uma indenização. Então, e quem vai pagar se você for indenizado? Somos nós, pagadores de imposto, no Estado, o erário. Beleza, a gente pode até depois ter uma pauta falando de aspectos jurídicos aí. Com certeza. E eu espero que os convidados, candidatos à prefeitura, venham para poder discutir essas coisas que é muito importante. Extremamente relevante. Aí faltou eu, né, gente? Eu falar também. E a minha opinião, assim, é uma opinião completamente pensada por muito tempo, que duas coisas que faltam na saúde no Brasil inteiro. Em primeiro lugar, gente, pessoas. Tentam fazer saúde sem médicos, tentam fazer saúde sem enfermeiros, sem técnicos de enfermagem, sem farmacêuticos, sem biomédicos, com quantidades pequenas, e assim não faz, não adianta. Não vou nem entrar no mérito de salário, né? Profissionais têm que trabalhar em 3, 4, 5 empregos, chegam igual zumbis para trabalhar, pequena quantidade, médico vai trabalhar atendendo, um médico atendendo 40 pacientes em 2 horas, e como vai ter qualidade? Como vai ter ciência mínima? Não tem como. Então, qualquer prefeito que entrar e não entender isso, não resolve saúde em município nenhum. Tem que ter quantidade de gente trabalhando. Segundo ponto, a tecnologia. A gente está no século XXI. Tem tanto de menino aí que sabe fazer aplicativos fantásticos. Se você olhar os aplicativos de todas as prefeituras do Brasil inteiro, não funciona de jeito nenhum. Isso é um absurdo, né? Pega um moleque desse, junta um monte de moleque, põe para trabalhar para ver se não desenvolve. Então é um absurdo, né? Duas coisas: não saber trabalhar com tecnologia e não saber trabalhar com gente. Certinho? Perfeito. Vamos encerrar por hoje? Vamos. Então, pessoal, por hoje já chega. Até a próxima, né? E vocês se despedem. Vocês ficam de olho nas nossas redes sociais. A gente vai estar deixando novidades lá, datas, agenda. A gente vai publicar a agenda do Saúde e Evidência com os convidados. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, que é o @Saúde e Evidência, no TikTok também, que é o @Saúde e Evidência. O site, espera, que tá quase lá, tá saindo do forno já o site. Amanhã tá no ar. Aí, ó, viu? Senão a gente tem que acionar. Senão vai ter que chamar o advogado. E tá tudo quase prontinho, fica de olho aí, tá? Perguntas, manda no direct do Instagram, todos nós vamos estar aí de prontidão para responder vocês, tá? E é isso. Jeff? Bom, agradecer essa nova jornada. Atenção, galera, curtam as páginas, redes sociais Saúde e Evidência, e nos acionem também por esse Saúde e Evidência, onde todas as nossas redes estão lá. Grande abraço e até a próxima. Eu acho que só sobrou pra mim agora fechar, né? Eu só tenho a agradecer. Eu acho que só pelo papo de hoje, eu acho que a gente vai longe, vai falar coisas demais e muito importante. Eu acho que essa é a finalidade de Saúde e Evidência. Curta, comenta, compartilha e bora pro próximo. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.